Como alguém evolui de forma consistente no comércio de recicláveis sem se perder ali pelo meio do caminho? Será que existe uma sequência lógica de crescimento? Ou cada pessoa, depois que entra, tem que dar o seu jeito ali e se virar? Além disso, por que que tantas pessoas começam, conseguem algum resultado, mas depois estagnam, fica ali parado naquele ponto? Essas dúvidas, gente, elas vão aparecer para quem entra nesse mercado, faz a sua primeira experiência, e aí começam a aparecer esses sintomas. Então, se você ficar até o final desse vídeo aqui, eu vou te mostrar, então, qual é o caminho de evolução no mercado de comércio de materiais recicláveis. Tudo bem? Preparei aqui uma aula para você, e nessa aula a gente vai falar sobre os níveis de maturidade do mercado, como é que um profissional do comércio de recicláveis trabalha. Além disso, vamos falar um pouco mais sobre esse início até as etapas de crescimento, para que você possa se planejar, se organizar e como tomar decisões em cada uma dessas etapas. Perfeito, gente? Então é isso. Vamos direto ao ponto. Se você não é inscrito no canal, aproveita e faz isso, porque aqui a gente trata a industrialização do setor de resíduos sólidos como algo vital, a estruturação desse negócio, dar início à economia circular, e a gente quer fazer um trabalho profissional, um trabalho de primeiro mundo. Então vamos lá que eu preparei aqui uma aula muito bacana para vocês. Vamos lá. Começando aqui, gente, os níveis de maturidade de mercado. Você tem que entender que existe, o básico do mercado e dos materiais, essa base. É aqui que muita gente entra conhecendo somente o básico, né, qual é o conhecimento nível básico que você precisa. Muita gente confunde isso quando fala de comércio de recicláveis, já pensa logo numa prensa e num galpão. Não, antes da prensa e do galpão, você tem que entender do mercado. Imagina que você vai, abrir uma padaria e não entende nada de pão e já está comprando forno. Sabe? Você vai trabalhar com logística, não entende nada, não sabe de onde vai partir, para onde vai, e já está comprando caminhão, está comprando ônibus e não entende nada ainda. Calma, não é o momento, tem que se preparar primeiro. Eu sei que muitas vezes na nossa cultura latina, o preparo, ele não vem, né? A pessoa se lança e depois vai fazendo. Eu acho que isso é uma coisa meio cultural também. Aconteceu comigo, né? Acontece com você, com muita gente, né, mas um dia a gente tem que mudar se a gente quiser atingir um nível profissional para esse mercado. Ok, uma outra coisa que você tem que entender é a organização e a regularidade da operação comercial, como montar isso da maneira correta. E aí você vai entender o aumento de volume, né? Não dá para aumentar volume sem entender a organização, porque senão você vai trabalhar de graça, e acontece muito. Não é por falta de trabalho que o pessoal não fica rico, né, como todo mundo quer. Às vezes, até o excesso de trabalho atrapalha a riqueza, porque não dá tempo o camarada pensar e refletir e encontrar bons compradores, melhores compradores ou agregar melhor valor ao seu produto, entendeu? Nada disso vai funcionar se você não tiver a compreensão da operação comercial, da operação técnica, o que que agrega valor, enfim. Você tem que entender também de gestão de riscos e compromissos comerciais, ou seja, você está trabalhando no mercado que é volátil. Os preços às vezes vão para cima, às vezes vão para baixo. Tem gente que acha e espera que o preço só vai para cima. E na hora que baixa, a culpa é do presidente, a culpa é do deputado, do prefeito, de sei lá quem. Você tem que estar preparado nesse mercado. Você está trabalhando no mercado de commodity. Olha o preço do ouro, vai para cima e vai para baixo. O preço do dólar vai para cima e vai para baixo. Para trabalhar no mercado de recicláveis, você está trabalhando com commodity, tem que estar preparado para isso. Então, trabalhar com mais de um tipo de material, quando um sobe, o outro desce, quando os dois sobem, fica ótimo. Quando os dois descem, você tem que ter fluxo de caixa, enfim, é o mercado profissional. E aí você pode, então, definir aqui, montar uma atuação estratégica dentro da cadeia, a partir da construção desses conhecimentos. Agora, o que que o profissional do comércio de recicláveis faz? Ele é um profissional de intermediação. Isso independe se você tem estrutura ou não, você tem que saber intermediar. Para você saber intermediar, você tem que saber quem são os players, nós já vimos isso em outra aula, vou deixar também o link aqui do vídeo da outra aula para você saber quem são os players melhor, né? E também qual o interesse de cada um deles, como é a forma de abordagem de cada um deles. O intermediador tem que saber disso, gente.
de quem eu vou comprar, para quem eu vou vender, qual o interesse de cada um, como é que funciona. Você tem que estar preparado para esse processo. Então você tem aqui dentro dessa cadeia, deixa eu melhorar isso aqui. Você tem aqui, olha, você tem catadores de materiais recicláveis, cooperativas de materiais recicláveis, empresas de sucata, você tem recicladoras, você tem indústrias locais, regionais, nacionais, indústrias internacionais. E o que que o profissional do comércio de recicláveis faz? Ele é um especialista, ele conhece cada um desses aqui e aí ele sabe, por exemplo, deixa eu ver aqui, ó, Procore, ele vai fazer intermediação entre catador e empresas de sucata, ele vai fazer intermediação entre sucatas e recicladoras, ele vai intermediar entre recicladoras e indústrias, sucatas e indústrias. Ele é o profissional dessa área. Ele faz esse processo de intermediação, entendeu? E aí, o que mais? Para você trabalhar nisso, para você entender o mercado, né, como é que você começa? Começa com aprendizado e testes no estágio inicial. Então, você aprende alguma coisa e testa. Dependendo de onde você está começando nesse nível de maturidade, nesse processo, se você já está lá adiantado, para um pouco, volta, aprende uma coisa, testa aquilo, vê se aquilo é normalmente no nível de informação, tá, gente? Você está no mercado de comércio de materiais recicláveis. Se eu estivesse falando aqui, ó, de reciclagem, aí a gente ia falar de máquinas. Mas nós estamos falando aqui de uma coisa que é do departamento comercial. O trabalho, a máquina do comercial é o cérebro. É aqui, ó, que você tem que melhorar a sua máquina. Então aprende e testa. Se não tem experiência, aprende uma coisa pequena e testa uma coisa pequena. Como eu falei para vocês, dá para começar no comércio de recicláveis a partir da sua própria casa, pegando seus próprios materiais e vendendo. Ah, mas não vai fazer muito dinheiro. Não é esse o objetivo. O objetivo é o conhecimento. O importante é que você veja aquilo lá no seu lixo e aí você vai vender isso para alguém depois de uma certa metodologia, claro, separado, com uma quantidade melhor, e aí alguém vai te pagar. Não importa se você está ganhando $1, R$ 1, €1, não importa isso. O que importa é que você fez a ação. E se essa ação inicial deu certo, você validou o aprendizado. Fez o teste, deu certo. Agora, como é que eu faço para, em vez de $1, eu ganhar $10, depois $100? Entendeu? É um processo. Aí você vai compreender as exigências do mercado na prática, na realidade. Por isso que é importante. Ah, eu ganhei R$ 1. Se eu tivesse separado mais, era 2. Entendeu? Se eu tivesse maior quantidade, era 3. Isso que você vai aprender na hora que você fizer esse processo. Né? E vai entender também quais são as operações que são pontuais, quais são as recorrentes. Às vezes você fecha um excelente preço com alguém, mas ele vai exigir que você toda semana traga aquela quantidade. Para fazer isso, você tem que saber de onde você vai pegar esse material e se essas fontes são seguras. Então, é outro nível de maturidade. E aí, conforme você vai crescendo na cadeia, aí você vai aumentando a responsabilidade e a sua previsibilidade, que esse aqui é um ponto fraco e muita gente não é previsível, não dá para contar com aquela pessoa. Se você chegar e dizer, olha, toda semana eu vou te dar 10 toneladas de um determinado material, você tem previsibilidade, e aí o preço melhora, aumenta. O mesmo material, a mesma coisa, só que aumenta se você der previsibilidade. E aí, claro, você vai entender em algum momento dentro dessa cadeia, se especializando, a necessidade de tomar decisões aí mais estratégicas, tá, gente? Então, você já percebe que entendendo isso, por que que algumas pessoas travam? E aí ficam sempre reclamando: "Ah, fulano está me explorando, o atravessador está me explorando, não sei quem está me explorando", mas ela mesma não está evoluindo por culpa própria. Não aprendeu isso. Eu compreendo isso. Não tem na nossa cultura muitas vezes, principalmente na área de resíduos, no mundo todo, né, quando eu falo nossa cultura, estou falando do nosso setor no mundo todo, tá, gente? Eh, as pessoas compreendem aquilo ali só como uma coisa pontual, não enxergam essa cadeia toda e então não consegue se planejar muito bem para crescer. E quem está ali embaixo levando porrada todo dia, olha gente, vai ficar reclamando por muito tempo e eu não acho isso bom não. Eu acho isso ruim, quem sabe você que está vendo esse vídeo, possa explicar para essa pessoa, porque muitas vezes ela não vai ter tempo nem condições de estar vendo esse vídeo aqui, mas você vai. Então quer ajudar alguém? Ajuda já com informação. Bom, decisões em cada etapa. No início, o seu foco tem que ser o quê? De aprendizagem.
E aí eu espero, que você não seja tão criança a ponto de saber tudo, como dizia nosso amigo Renato Russo, do Legião Urbana, né. Você escutou e já sabia que escutou isso em algum lugar. Então eu espero que você não seja tão criança a ponto de saber tudo e aprenda. Aprende, revê os teus conhecimentos, vê como se aplica, sabe, aprende uma coisa, testa, aprende, testa, e vai validando esse processo. E aí você vai validando, consolidando, escolhe fluxos que têm mais a ver com você. Vou trabalhar com eletrônico, vou trabalhar só com plástico, com papelão. Você vai se especializando cada vez mais. E aí vai crescendo, vai tendo atenção à questão da regularidade, vai aumentando a margem, né? Isso aí tudo vai te guiar. Em níveis mais avançados, você vai fazer melhor gestão de risco, desenvolver melhor estratégia. Agora, pensa comigo, como é que alguém vai definir estratégia se não tem conhecimento da cadeia toda? Complicado, né? Em todas as etapas, alinhamento com o próprio nível de maturidade. Eu sei que algumas pessoas acham que já vieram perfeitas para o planeta Terra, com toda a inteligência que ela normalmente iria adquirir na vida toda. Mas caso você não seja essa pessoa, e você entenda que existem níveis de maturidade, e esse nível você aprende e vai avançando. Aprende, testa, consolida, beleza, aumentou mais um pouquinho, vai, aumenta, vai aumentando. Aí você vai ter a humildade para crescer e tomar decisões conforme o seu nível de maturidade. Não faça um investimento numa coisa que você não conhece. Beleza, gente? É por esse motivo que, se você quiser se especializar ainda mais nesse mercado, que é o mercado profissional, né, mesmo começando, mesmo sem não saber muito, nós preparamos aqui um curso completo para você, o nosso curso de comércio de materiais recicláveis, comércio recicláveis, que serve tanto para comerciante como para corretor, onde você vai compreender isso, desmistificar e se preparar melhor para o mercado. Vou deixar o link aqui na descrição, dá uma olhada também lá no comentário, às vezes a gente também coloca lá. E, claro, terminando aqui o vídeo, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal. Eu estou apontando aqui, mas não sei para onde é. Aí você vai ver que tem uma bola aqui, que é assim, inscrição. Aqui a nossa playlist do nosso curso de materiais recicláveis, e aqui um vídeo melhor para você. Eu só não sei se é desse lado, é desse lado, enfim. Vai clicando aí e nos acompanha no nosso canal. Saudações sustentáveis e até a próxima. Valeu, gente!